Oi, bom dia a todos. Gostaria de fazer uma reflexão com bons motivos, mas não é um bom motivo. É, Como está sendo divulgado na mídia, o vereador Dr. Jairinho foi preso junto com a parceira, mãe do Henry, que faleceu. E diante das investigações, tudo indica de que ele foi violentado. E cada vez que você vai ouvindo sobre todo o histórico dessa tragédia, né, você vai cercando de certezas de que o Estado de Direito foi cúmplice. A mãe, ela é cúmplice sim, porque sabia dos atos do parceiro e se calou, não denunciou e consentiu com que o filho fosse assassinado. É, mas que todos aqui pensem, diante das investigações, o que vem sendo descoberto, de que o Dr. Jairinho, o vereador, não havia só vitimado esta criança. Foram feitas outras denúncias com laudos de ML. E o que o sistema jurídico fez? Nada. Precisou chegar uma criança vir a óbito para que fosse preso. Mas denúncia não faltou, que é o que nós viemos aqui dizer. As mulheres vão, elas denunciam violência contra o próprio filho, mesmo que seja do genitor, que seja do parceiro, de um familiar. E o que o sistema jurídico faz? Nada. Se cala. Simplesmente lava as mãos e entrega a criança à própria sorte. A questão que, deixar bem claro, que nós vemos alguns comentários de pessoas bem intolerantes dizendo que criança não pode ficar com a mãe horas. A criança tem que ficar com a mãe e com o pai. A criança não pode correr riscos. Né? Todos têm direito a ser felizes, de começar uma nova relação, mas o que não pode é ser conivente e aceitar que o filho sofra violência. Agora, o que não dá para aceitar é que o Estado de Direito, que tem o dever de proteger a criança, seja conivente. Então, nós não estamos falando de um assassino que pode ser primário, pode, mas ele já é um agressor contumaz. E nada foi feito. Por que nada foi feito? Será que as pessoas param e analisam por que nada foi feito? Nossa, estamos falando de um médico que tem boa aparência, tem um cargo público. E as pessoas que receberam essa denúncia? Por que será que foram arquivadas? Porque foram feitas por outras mulheres e que talvez o bonitinho falou que ela não aceitou o término, por isso ela está tentando me prejudicar, mas opa, pera lá, nós estamos falando de denúncias com laudos feitos pelo IML de outras duas crianças que foram agredidas. As testemunhas foram ouvidas, o delegado que está acompanhando o caso tem levantado tudo e por isso foi feita a prisão preventiva, até porque tanto o suspeito quanto a genitora foram presos porque eles estavam tentando dificultar as investigações. Mais uma vez a gente vê a parcialidade e como funciona o sistema jurídico no Brasil. Vamos acompanhar as investigações. Eu lamento muito pela morte do menino de 4 anos. É triste saber que uma mãe pode ser conivente com isso. É triste saber que outras crianças sofreram, as mães tiveram coragem de denunciar e foi arquivadas as denúncias. Então a palavra da mulher, mais uma vez, ela não tem valia. Fica muito claro que quando uma mulher ou uma criança denuncia e felizmente ela não vem a óbito, elas são desqualificadas. E isso a gente vê todos os dias. Quando não, são denunciadas de alienação parental porque não tem prova suficiente para levar adiante o relato daquela criança. Porque não é feita a escuta protegida de forma adequada, ou então porque essa mulher é coagida dentro do trâmite processual. Inclusive, sou a favor, sim,
e já tem até um enunciado falando que pode ser gravada as entrevistas. Nós vimos o caso da Mariana Ferrer, que foi assediada, sofreu violência institucional. Isso é super comum, né? Dentro do âmbito judiciário. Mulheres serem coagidas. Crianças sendo revitimizadas porque não usam a escuta protegida, ou então espera 2 anos para fazer uma escuta, analisar uma denúncia de abuso de uma criança de 4 anos e que só vai ser investigado depois de 2 anos. É muito triste da forma que o Brasil trata. Sou a favor de um cadastro nacional de agressores. Isso inclui predadores sexuais, tanto de mulheres quanto de crianças. Até porque a liberdade individual dessa pessoa deixa de valer quando ele coloca em risco uma sociedade toda. Então, eu acredito que os parlamentares que estão lá trabalhando para o povo deveriam avaliar, dentro do âmbito familiar, o que eles podem fazer para melhorar a convivência, o que eles podem fazer para melhorar a vida de crianças, a vida de mulheres que estão pedindo ajuda. Não deixar com que isso morra. Me desculpem, eu não acredito em reabilitação de agressor, até porque alguns agressores são psicopatas, outros podem apenas se prevalecer do poder que a sociedade o impondera para que ele tenha esse tipo de comportamento, mas eu não acredito em reabilitação. Eu acredito sim em proteção à vítima, eu acredito em punição ao agressor, e que ela tem que ser feita de acordo, mas você não pode fazer com que uma pessoa que sofreu violência, até algumas que tiveram a vida em risco, como por exemplo o ato mais violento, que é o de estrangular uma pessoa, com que ela medie, com que ela tenha uma boa convivência forçadamente. Isso é hipocrisia. Então o que a gente tem que parar é de tentar tapar o sol com a peneira e encarar de realidade de que existem agressores, de que existem vulneráveis e que as pessoas precisam proteger quem está na fase mais vulnerável, que são as crianças. Então pensem com carinho, vamos exigir da sociedade, exigir das autoridades que mudem as leis, que quando for feita uma denúncia, principalmente por criança, que seja ouvida antes de qualquer trâmite em vara da família. Que a vara criminal prevaleça sobre um processo de vara da família. Esse é o importante, a vida. E se a vida dessa criança está em risco, ela precisa ser prioritária e esse processo precisa ter um julgamento muito mais célere do que da vara da família. Meus pêsames ao pai do Henry. Eu não imagino o tamanho da dor que ele deve estar sentindo, até porque eu acredito que ele tentou ajudar o filho e ele não conseguiu, mas não foi por culpa dele. Eu acredito que ele tenha feito o melhor que ele podia ter feito. É isso. Que ele descanse em paz, mas que a justiça seja feita. Bom dia para todos.